Estamos de volta com Falando Nisso, hoje batendo um papo aqui com o nosso querido amigo Leonardo Inácio Braga, que é urologista, nos orientando aí, tirando as nossas dúvidas sobre a impotência sexual masculina. E o doutor Leonardo estava me mostrando aqui umas coisas que ele trouxe, eu vou mostrar para você também, como é que funciona para resolver, né? Porque a gente está falando o que pode causar, mas o que resolve isso tudo aí. Doutor, o que é isso aqui? Primeiro isso aqui não é para resolver, isso aqui é como... Eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona a questão da ereção, né? A gente tem que entender que existe aqui, ó, como se fosse uma artéria. Então o sangue entra, né? Essa aqui seria as veias lá dentro do pênis e esse aqui seria o pênis, ok? Então, se a gente não tivesse uma vazão, que seria isso daqui sempre ficaria túrgido. Por isso que tem que ter essa vazão. Por isso que tem que ter a vazão. Se o pênis, inclusive, fica túrgido mais de 4 horas, a gente vai ter uma doença que chama priapismo. Que fica lá no estado de... Exato. Tô em guerra. E aí, se você fica mais de 4 horas, pode até no futuro dar impotência. Olha só. Tá? Então, tem a vazão sempre. Como é que você vai ter a ereção? Neurotransmissores, né, vão fazer com que você feche isso daqui. Vamos dizer assim, começa a entrar mais sangue aqui, aumenta a pressão lá dentro, essa serragem sobe, né, para fazer isso aqui ficar duro, e aí você tem a ereção. Quando você tem o orgasmo, isso daqui volta a vazar, a água volta, o sangue volta a circular e você tem a detumescência peniana. Quer dizer, essa questão, é o sangue que mantém o pênis ereto. Então é um fenômeno vascular. Só que vários hormônios vão atuar aqui. Né? O simpático vai atuar aqui, fazendo com que o paciente não tenha ereção. Quando ele vai ter ereção, o parasimpático, que é um outro nervo, vai atuar fazendo com que há um relaxamento das veias aqui para o sangue entrar melhor. Agora, é por isso, por exemplo, que o cigarro pode causar impotência sexual? Exatamente. Porque olha, mexe aí vamos colocar uma bolinha de gordura aqui. Né? Não vai entrar sangue adequadamente aqui mais. Certo? Vamos colocar um paciente que fuma, que vai alterar a entrada de sangue aqui, ou um paciente diabético, ou um paciente que tem o colesterol alto. Com isso, você não vai ter a perfusão adequada, esse paciente vai ter, com certeza, uma disfunção erétil. Né? Vamos lá. Ligou uma pessoa de Tremembé, que eu comentei até no intervalo com o senhor, não é sobre impotência, mas tem a ver com o assunto. Ele perguntou se é ou não impotência sexual o fato dele ter o prazer, o orgasmo, mesmo sem ter ereção. Isso que é muito rápido. Perfeito. Um coelhinho. A gente está falando de ejaculação precoce, que na verdade é até mais comum do que a disfunção erétil. Mesmo? Você acredita? Nossa. É mais comum. Já foi. Exatamente. Sim. Bom, a classificação da sociedade de impotência fala que a ejaculação precoce é aquela que acontece com menos de 2 minutos. Mas existem vários conceitos que eu acho assim, que na verdade a ejaculação precoce é aquela em que tanto o homem como a mulher não conseguem ter o prazer. O casal não consegue ter o prazer necessário. Às vezes, 3 minutos para o casal é o suficiente para tanto ela e quando ele terem prazer. Mas, às vezes, 5 minutos não é suficiente. Tá? Então, eu acho que a ejaculação precoce é um conceito que você tem que ver o casal, os dois juntos. Né? Mas esse paciente que antes mesmo de ter ereção, antes mesmo de ter a penetração, já está tendo a ejaculação, é uma ejaculação precoce grave. Tem que procurar ajuda. Sem dúvida nenhuma. Ok, tá aí o recadinho. Bom, temos mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, minha linda. Tudo bom? Oi, minha linda. Tudo bem? Você está falando de onde? São José dos Campos. Você já sabe quem é. A Carmen. Diga, linda. O meu marido, ele tem um problema, no estômago, que o médico falou que ele tá com a válvula frouxa, solta no estômago. E ele sente muita dor no estômago e por isso, entendeu? Ele demora a me procurar, entendeu? Aí ele fala que ele não é viciado em sexo, Agora eu não sei se é por causa dessa dor no estômago que ele tem, que ele já passou várias coisas, ele vai ter que fazer uma cirurgia, se isso daí afeta na evacuação dele. Entendi, minha linda. Pode Qual a idade do seu marido? Ele está com 49. 49 anos. Novão ainda. Ela está falando de uma hérnia de hiato.
né? Tá. Na verdade, ele tem refluxo, porque tem a parte aqui da hérnia do hiato que é frouxa, e aí ele tem dor. Essa dor, na verdade, assim, em relação à doença em si, ela não vai ter alteração nenhuma no mecanismo da ereção. O que a gente pode estar falando aí nesse paciente, ou considerando nesse paciente, é a questão... da dor. Exato. Né? E do estresse que isso está causando nele, na preocupação de uma possível cirurgia, de que possa ser algo mais grave do que isso que foi falado. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, interfere, né, na ereção do paciente. Então, minha linda Carmen, ele está com dor. Você já imaginou? Pega a mulher com cólica menstrual, por exemplo, se ela vai gostar de fazer o rally rola. Dói tudo, é horrível. Então, tem que compreender também. Mas assim, se você está na dúvida, já aproveita que ele está indo no médico, já procura outro médico, né, e faz uma avaliação em relação a isso. Agora, como é que a gente pode avaliar a questão orgânica de uma questão emocional? Se é uma questão orgânica, uma diabetes, um descompensado, um colesterol, do estresse, daquela coisa toda. Não, eu já vou te adiantando que não é muito fácil. Não, né? Não é muito fácil. É lógico, e às vezes numa primeira consulta você consegue fazer esse diagnóstico, mas às vezes você precisa de mais de uma consulta, mais de uma conversa com o paciente para você entender o que está acontecendo. Mas num paciente que vem com disfunção erétil, obviamente você vai ter uma regrinha de exames que você vai pedir. Você vai pedir a glicemia de jejum para ver se esse paciente não é diabético. Você vai pedir o perfil de colesterol, né, desse paciente. Você vai perguntar se ele é tabagista, se ele mexe com drogas, cocaína, maconha. Que isso também, né? Que também dá disfunção erétil. Você vai considerar se ele tem a idade desse paciente, né, também é importante. Então você vai considerar uma série de fatores. Se ele tem perda de libido, perda da vontade, você vai colher a testosterona, a prolactina, até mesmo o TSH. Então isso são exames obrigatórios para esse paciente. Para poder fazer esse diferencial. Exatamente. A questão psicológica é no tete-a-tete. Existem alguns questionários que você faz, né, para você avaliar se a questão psicológica está presente, mas é muito mais ali na conversa com o paciente, para você sentir o quanto de estresse está na vida dele. Às vezes eu pergunto, quando o paciente vem com disfunção erétil, aí ele volta com os exames tudo normal, né? Eu brinco com ele, quanto você está devendo no banco? Aí pronto. Aí ele entrega. Aí já fala. Ah, doutor, acho que é isso mesmo. Entendi. Então não faça essa avaliação em casa, você tem o doutor aqui para ajudar você. Bom, vamos fazer uma visitinha na casa do nosso querido vizinho, nosso querido Jarrão. Não é o Pimpão que está conosco hoje. Jarrão! Tudo bem, Sol? Tudo bom, meu querido Jarrão? Tudo jóia. Jarrão, você já sofreu algum problema de rally rola não dá certo? Não, ainda não. Não, eu tô brincando, mas é sério, Jarrão. O papo é sério, Jarrão. Não, mas ainda não tive Porque às vezes acontece, o bagulho não funciona, entendeu? Não tive esse problema ainda. Não, ainda não. Jarrão, meu querido, eu já dei uma adiantada. Tem um prêmiozaço hoje na Estéreo Vale. Olha, no quiz de hoje, prêmio sensacional aqui pra você, ó. Ingresso para você curtir Luan Santana na Estância Nativa, dia 18 de janeiro, vai ser um show imperdível. Bora estanciar, ainda mais com o show do Luan Santana, né, Sol? Luan Santana, é um par de ingressos, né, Isso, Jarrão? par de ingressos aqui, ó. E para faturar que tem que responder o quê? Vai responder essa pergunta que aqui. A Camilinha só facilitou hoje, né, Camilinha? O personagem perna longa é, na verdade, um cachorro, um coelho ou uma criança do sexo masculino. O que tem a ver o peru com isso, ô Pedro Mariano? Chama aí que já tá na linha, Pedrão. Boa tarde, Alegria. Boa tarde. Quem tá falando? A Jaine. Tudo bem, Jaine? Tudo bem. Você fala de onde? São José dos Campos. Qual bairro? Dom Pedro I. Diz aí, então, qual a resposta? É o coelho. É o coelho? Isso. Tá certo, parabéns! Esse ingresso, 2 ingressos aqui pra curtir Luan Santana já é seu, hein? Pois é, tem tudo a ver com o assunto de hoje. O coelho dando uma coelhada assistindo o Luan Santana. Entendeu a ligação assim? Entendeu? Manda um beijo pra mim, Jarrão. A gente se vê amanhã, meu querido. Sol. Beijo. Beijo pra você. Fica com Deus. Quero mandar um beijo pra minha amiga Yasmin.